A paz do nosso Salvador Yahshua, é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e não tem como nós dizer que não estamos vivendo os últimos dias. Por quê? Olha o que está acontecendo, em todo o mundo. O aumento dos falsos profetas, o escândalo está demais, a profanação, a libertinagem. E para algumas pessoas é normal, isso aí é normal. E na realidade eles estão se destruindo, né? Porque o Criador vai cobrar aquilo que nós faz ou fez por meio do corpo. Então, voltando para as escrituras, irmãos. O que é a casa do Criador? Ou o templo do Criador? O que é? A gente tem que fazer essas perguntas. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem mais fazer essas perguntas. Por causa de quê? Já está bitolado no engano. E não consegue mais, a mente já está cauterizada. Não consegue entender. Na antiga aliança, o Criador deu para Moisés, quando pediu para Moisés fazer a arca, ele mostrou a original. Lá no Monte Sinai, ele mostrou a original. Moisés fez conforme o modelo que estava vendo. A arca. Essa arca ela ficava no primeiro tabernáculo terreno. Primeiro tabernáculo terreno. Esse primeiro tabernáculo, ele era móvel. Ele era móvel. Entendeu? Era carregado pelos levitas, que também eram sacerdotes. E era chamado de tenda da revelação, estava tudo incluído ali, dentro do tabernáculo. Ali foi, vamos dizer assim, a primeira casa do Criador, que era ali que o Criador se revelava. Ele não dependia daquilo ali, mas ele se revelava através dali. Segundo, Salomão, Davi, lá em 1 Crônicas 17, deseja fazer um templo para o Criador. O Criador vem para ele, né? E diz que não habita em templo feito por mão de homem, mas que foi de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Isso quer dizer que o próprio Criador disse que Davi não ia fazer, mas Salomão, seu filho, ia fazer. Salomão construiu o primeiro templo. Primeiro templo de pedra, Salomão construiu. Salomão construiu esse templo, foi destruído pelo rei Nabucodonosor, foi reconstruído por Esdras, Neemias e etc. E no tempo do rei Herodes, ele deu o acabamento final. Na época do Machia, o Machia profetizou sobre aquele templo de pedra, que o povo estava fazendo dele ali comércio, estava uma porcaria no templo do Machia, o templo de pedra. Ele disse: eu derrubarei esse templo e em 3 dias vou edificar um não construído por mão de homem. Ele estava falando do seu santuário, do seu corpo. E mostrando também dentro da profecia que aquele de pedra iria acabar. E ele disse: ó, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Todo mundo que estuda sabe que isso aconteceu no ano 70, pelo general Tito. General Tito invade Jerusalém, destrói tudo aquilo ali, não fica pedra sobre pedra. Agora a pergunta é, e hoje? E hoje o que é a casa do Criador aqui na terra? O que é a casa do Criador aqui na terra? Por quê? Porque, irmãos, eles não vão ensinar
Eles não vão ensinar. Porque se eles ensinassem de forma correta, o povo ia dar mais valor a si mesmo. O povo ia dar mais valor a si mesmo. Ia preservar mais a sua vida, né? Cuidar mais do seu santuário, porque do seu corpo, que é o santuário do Criador. Olha o que diz, né? Lá em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haveria de anunciar. Diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa, para testemunho sobre as coisas que deveria anunciar. Aí o 6 diz, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Espera aí, sobre a sua própria casa. A pergunta seria, que casa é essa? A Assembleia de Deus? A Deus é Amor? A Batista? A Metodista? A Pentecostal? A Presbiteriana? A Universal? A Igreja Pentecostal Tabernáculo da Paz do Emanuel, a Igreja do Hermon, a Igreja Católica Adventista, Congregação Cristã no Brasil. Eu vou ler de novo. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Que casa? Mais uma pergunta, que casa? Metodista, presbiteriana? Que casa? Olha o que diz. A qual casa somos nós? Onde é a casa do Criador? Vou ler mais uma vez. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós? A qual casa é nós? Nós é a casa do Criador. Por quê? Porque lá em João, capítulo 14, versículo 23, diz, respondendo Cristo disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Morada. João 14, 23. Se alguém me ama e guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos nós para ele e faremos nele morada. Morada. Aí Paulo, entendendo isso, escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, né? Que se alguém destruir o templo do Criador, que é vós, né? O Criador vai destruir essa pessoa, porque o templo do Criador, que é vós, é santo. Não saber vós que sois o templo do Criador? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito do Criador. O nosso corpo é o templo do Espírito do Criador. Tanto no capítulo 3 como no capítulo 6, ele vai dizer a mesma coisa. Se alguém destruir, o Criador vai destruir, porque o templo do Criador, que é vós, é santo. Não sabei vós que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que peca no corpo, peca contra o Criador. E que se alguém destruir o templo do Criador, que é vocês, o Criador vai destruir essa pessoa, porque o templo do Criador, que é vós, é santo. Por isso que a Bíblia diz, glorificai a Ele no corpo, no vosso espírito. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem olhar para as Escrituras, né? E entender. Olha o que Pedro escreveu de forma maravilhosa. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número... Está em 1 Pedro capítulo 2, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para proferir sacrifício espiritual
agradável ao Criador